Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa última aula aqui de dilatação térmica, né? Então nós já vimos a dilatação dos sólidos, né? Dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Agora nós vamos trabalhar com a última parte de dilatação, que seria a dilatação dos líquidos. Como eu falei, aqui não tem sentido de falar se é dilatação linear, superficial, mas e sim uma dilatação volumétrica, porque o líquido ele vai expandir em todas as direções, né? Quando você aquecer esse líquido. Então, assim, vocês podem acompanhar esse conteúdo aqui a partir da página 26 aí da apostila. E essa parte aqui ela tem umas pequenas considerações diferentes da dilatação do sólido. Então, a ideia principal aqui é estudar quanto que vai ser a dilatação do líquido. E se nós analisarmos aqui, como que nós vamos calcular essa dilatação aqui ou variação de volume de um líquido? Nós podemos dizer aqui que essa seria a dilatação do líquido, né? Como que nós podemos calcular a dilatação do líquido? Usando uma fórmula semelhante à fórmula que nós usamos lá na parte de dilatação de sólidos. Só que aqui o que nós temos? A dilatação, nós sabemos que para haver uma dilatação de qualquer material tem que haver variação de temperatura. A variação de temperatura continua aqui, entrando na fórmula. Depois, outra característica que nós levamos em conta é que a dilatação térmica aqui, ela depende também do volume inicial. Só que aqui agora é o volume inicial do líquido. E nós vimos também que o líquido, cada líquido, diferentes materiais, possuem diferentes coeficientes de dilatação, ou dilatam de maneiras diferentes. Ou seja, aqui nós vamos ter o nosso gama, né, que era coeficiente de dilatação volumétrico, só que aqui, em especial, a gente vai chamar de gama L, que é o coeficiente de dilatação de um líquido, tá? Então, assim, só para lembrar, só recordando alguns termos aqui, o gama L aqui, então, vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico, só que agora do líquido. Dilatação volumétrica. A unidade do coeficiente continua sendo graus Celsius a menos 1, sempre vai ser graus Celsius a menos 1. Volume inicial, né? Nós temos aqui, né, V0, volume inicial. Lembrando que esse volume inicial agora nós vamos ter aqui, dado geralmente em litros, né? Em litros ou metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então aqui nós temos um volume inicial. Lembrando que o volume inicial que eu colocar aqui, a unidade que eu colocar no volume inicial vai ser a mesma unidade que vai dilatar. Se eu colocar um volume inicial aqui em litros, a dilatação vai acontecer também em litros. E por fim, aqui nós temos o quê? Nós temos nossa variação de temperatura. Variação, sempre a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, não esquecer que ela é dada em graus Celsius ou Kelvin. Beleza? Só que, tudo bem, essa equação, por assim dizer, ela não é tão útil assim nessa parte. Por quê? Dificilmente nós vamos calcular a dilatação só de um líquido. O líquido ele sempre vai estar contido num recipiente. Então não tem muito sentido aqui na realidade ficar calculando só a dilatação de líquido. Então, o que nós vamos entrar aqui? Nós vamos entrar com o conceito de dilatação real do líquido. Quando um líquido dilata, ele está contido num recipiente. E na realidade, esse recipiente também dilata junto com o líquido. Tá? Dilata junto com o líquido. Só que a questão é a seguinte, que o líquido, nem sempre o líquido vai dilatar a mesma quantidade de dilatação do que o sólido. Ele vai dilatar geralmente mais que o sólido. Então o que vai acontecer? A ideia geral, o que nós temos aqui? Vamos considerar aqui um recipiente, aqui, que eu coloquei em preto. Esse recipiente tem um volume zero, tá? Um V0. Volume zero não, V0. O volume inicial. Agora a gente coloca um líquido nesse recipiente. Vamos considerar que o líquido, a quantidade de líquido que eu coloco no recipiente é aproximadamente igual ao volume do recipiente. Então vamos dizer aqui que eu considerar que esse líquido também tem um volume inicial V0. Para não dar nenhum problema de conta aqui. Então, ou seja, a gente está colocando aqui até a boca, né? Até a tampa ali, né? Ou seja, a gente coloca o líquido até a boca, a gente deixa até a boca ali. Agora, o que vai acontecer?
Quando eu aquecer esse material aqui, o recipiente e o líquido simultaneamente, ou seja, eu tiver uma variação de temperatura, aqui, vamos colocar aqui aquecimento, o que vai acontecer? Nós já vimos lá na matéria passada que o volume, o recipiente vai adquirir um volume maior que o inicial. Ele tinha um volume V0, coloquei em pontilhado aqui, ele vai adquirir um volume V. Tá? Vai ter um volume V final, devido ao aquecimento. O que vai acontecer com o líquido? O líquido também vai dilatar juntamente com o recipiente. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar que esse líquido dilatou também aqui, ó. E tomou conta do recipiente também. O volume do líquido vai ter um volume V, juntamente com o recipiente. Só que, o que vai acontecer? O líquido vai dilatar mais que o recipiente. Então, ele vai começar a dilatar e vai começar a derramar, vai começar a vazar. E se nós pegarmos aqui um outro recipiente e colocarmos aqui, porque da quantidade que começou a vazar, vamos colocar um recipiente aqui. Esse vai ser o volume aqui que eu vou enxergar de quanto que ele vazou aqui do líquido. Então esse volume aqui nós vamos chamar aqui que é o volume que ele vai aparecer, né? Ou seja, volume aparente. Entenderam a ideia, pessoal? Então assim, o volume, o que nós temos? Nós temos o recipiente dilatando, o recipiente lá vai dilatar, juntamente com o líquido, os dois vão dilatar com o mesmo volume, e o líquido dilata um pouquinho mais, ou muito mais, dependendo da situação, dependendo da temperatura, que o recipiente. Então ele vai começar a derramar. É aquela situação. Se você colocar lá água para ferver, você deixa lá a água lá fervendo e coloca a água até a boca lá na chaleira. O que acontece? Essa água vai começar a derramar, né, do recipiente. Então essa parte derramada do recipiente é o chamado volume aparente. Agora, para calcular a dilatação de um líquido, não vamos poder usar só as características do líquido, mas também do recipiente que está dilatando. Então, como que nós vamos fazer um novo cálculo da dilatação, ou o que nós chamamos de dilatação real do líquido aqui? Eu não vou ficar colocando índice R, L, para não dar muita confusão. Mas aqui é a dilatação do líquido somente, e aqui é a dilatação real do líquido. Como que nós vamos calcular essa dilatação do líquido? Do volume do líquido? Nós vamos somar duas dilatações que ocorrem aqui. Eu vou colocar na ordem que está lá no livro. Nós vamos considerar a dilatação do R, que a gente vai dizer, vamos dizer, do recipiente, tá? Que a gente vai chamar VR, que é o volume do recipiente, que dilata junto com o líquido, mais a dilatação do volume aparente, que o livro chamou de AP. Então, a dilatação real, vamos colocar de uma maneira geral, essa aqui é a dilatação real, né? O que está acontecendo aqui na realidade, né? VL. Essa aqui é a dilatação do recipiente. E aqui é a dilatação aparente. Certo, pessoal? Então, nós vamos ter essas duas dilatações. Vamos ter que levar em conta. Ah, se a dilatação do recipiente, o recipiente não dilatar só o líquido que está lá dentro. Então a gente volta a essa situação aqui. Tá? Beleza? Vamos fazer umas considerações aqui. Então nós temos 3 partes dessa fórmula aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos falar sobre cada uma delas, porque cada uma delas vai ter um coeficiente de dilatação diferente. Nós já sabemos que o coeficiente de dilatação do líquido é diferente do coeficiente de dilatação do sólido. Então o que nós vamos poder escrever aqui? Eu vou escrever cada uma delas em uma cor, para ficar bem claro, para entender. O líquido a gente vai chamar de vermelho. Tá? Então, vamos escrever aqui o coeficiente de dilatação do líquido. Como que vai ficar? O coeficiente de dilatação do volume do líquido é o quê? A dilatação do volume do líquido é o coeficiente de dilatação do líquido vezes o volume inicial, simplesmente aqui. Vamos chamar aqui de volume inicial do líquido, para não dar confusão. É a quantidade de água que eu coloquei no recipiente. Tá? O que nós temos também? O volume inicial, que na verdade, deixa eu colocar, na verdade é zero, né? A gente considera de zero, porque o volume inicial que a gente colocou de líquido aqui dentro é o mesmo volume do recipiente, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura
só ΔT. Não tem sentido eu dizer que a variação da temperatura do líquido é diferente do recipiente. Então, porque a variação de temperatura é a mesma para qualquer um desses casos. Agora vamos para a dilatação do recipiente. Como é que vai ficar? A variação de volume do recipiente. Eu sempre vou usar esses índices aqui para não dar confusão. Inclusive nos exercícios eu vou sempre passar dessa forma aqui. O coeficiente de dilatação do recipiente, você vai pegar o quê? Γr, que é o coeficiente de dilatação do sólido, né? Geralmente o recipiente é sólido. Volume inicial do recipiente, que é o mesmo volume do líquido, e a variação da temperatura entre eles é a mesma. Tá? E a última aqui, destacando, que é a dilatação aparente. Como que nós vamos escrever a dilatação aparente? A dilatação do volume aparente, que é o que derrama, né? Falando aqui. Dilatação aparente é o quê? É o coeficiente de dilatação aparente vezes o volume. Aqui o volume aparente, o que nós temos? O volume aparente você vai ter no volume inicial V0. Porque o volume ele vai dilatar lá depois, a dilatação aparente, mas o líquido vai ter um volume inicial V0. Sempre foi zero aqui. Vezes a variação da temperatura. Agora, o que acontece se eu pegar e somar todos esses termos aqui? Se eu somar todos esses termos, eu não vou fazer isso, mas está curtindo na página 27 ali do livro. Se eu pegar esse termo aqui, substituir aqui, esse segundo termo e substituir na segunda parte, desculpa. Pegar esse terceiro termo e substituir aqui nessa parte, o que vai acontecer? Esses termos aqui que tem multiplicado V0, todos eles em comum você vai cortar, e todos os termos que estão em temperatura você vai cortar. Ou seja, que relação final que nós vamos chegar aqui? Deixa eu colocar em cores diferentes. Que o coeficiente de dilatação do líquido é igual ao quê? É igual ao coeficiente de dilatação. Vamos fazer na ordem. Coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Qual é a importância dessa fórmula aqui, dessa última? Nós vamos ver que em exercícios você vai precisar calcular um coeficiente. O exercício pode dar dois coeficientes aqui e pedir um terceiro, um desconhecido. Nós vamos ver isso. Então você pode ter essa relação. Dá para ver que matematicamente que é uma relação direta, né? Eu só inverti ali no formulário, na forma que está na página 27 e tal. O coeficiente de dilatação do líquido mais o coeficiente de dilatação aparente, colocou antes do recipiente, né? Só troquei aqui a ordem, não tem sem nenhum problema, né? Não esqueçam disso, pessoal. Então, essa fórmula aqui é importante, da fórmula dos coeficientes. Vou dar um destaque grande, maior aqui nela. Essa fórmula aqui é importante e essa fórmula também nós vamos usar bastante. E a fórmula da dilatação térmica, né? Vocês vão ver cada uma delas na hora de resolver os exercícios. Na próxima página, pessoal, ele está mostrando a dilatação anômala de líquidos. Para não ficar muito repetitivo aqui o vídeo, porque nós falamos lá no vídeo passado, quando a gente falou lá da parte de termômetro, a gente falou da dilatação de líquidos, ou inclusive da dilatação anômala da água. Eu vou só reforçar a explicação com o exercício lá, o exercício número 5. Daí a gente reforça um pouquinho a explicação da dilatação anômala. Eu não vou repetir essa parte aqui, mas eu recomendo vocês fazerem uma leitura da página 28, tá? Parar talvez o vídeo aqui e fazer uma leitura da página 28. Vamos lá, os exercícios. Vou pegar a parte mais importante aqui. O que nós temos lá? Exercício número 1, página 29. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Página 29, exercício número 1. Vamos ver lá. Luiz encheu uma panela com água a temperatura ambiente, até a borda, ó. Colocou até a boca, aquela situação que eu coloquei aqui, que eu já apaguei. E colocou para esquentar na chama de um fogão. Após alguns instantes, parte da água que estava na panela começou a derramar. Por que aconteceu? Esse derramar aí seria que tipo de dilatação? Já vou perguntar para vocês. Até antes de entrar nessa parte aqui, tem a figurinha aqui que eu esqueci de mostrar aqui no começo lá, página 26, que ele mostra aqui do carro. É muito comum acontecer o quê? Lá no posto de gasolina, um cara meio inexperiente, o frentista meio inexperiente lá, colocar gasolina até a boca lá no tanque. Daí num dia quente vai dilatar o tanque, vai dilatar a gasolina ali dentro e pode derramar essa gasolina.
E é perigoso isso, né? Então aqui tem uma situação que ele vai... Então vamos voltar na nossa situação aqui. O Luiz encheu, daí ele começou a derramar. Ele já deve ter passado por isso, né? Inclusive até derramar o leite, né? Quando ferve. Então, com base na situação descrita, marque V como verdadeiro e F para falso. Vamos ver. Letra A. A letra A diz o seguinte. A água que derramou na panela corresponde à variação do volume real do líquido? Na verdade não, né? A parte que derramou, que você enxergou derramando, é a aparência, né? Lembra da aparência, a dilatação aparente. Então, falso. Essa dilatação aqui não é real, é aparente. Se vocês quiserem colocar entre parênteses delta V, volume aparente, fica melhor para destacar. É essa parte que você está enxergando aqui do volume aparente. Letra B. A panela também teve variação do seu volume inicial com aumento da temperatura. Sim, é a dilatação do recipiente, então é verdadeiro. Verdadeiro. Letra C. Aqui sempre vai ter a dilatação do líquido e do recipiente ao mesmo tempo. Antes do aquecimento, o volume da panela e o volume da água são iguais. Sim, é verdadeiro porque, devido à explicação que ele colocou, que ele encheu até a borda. Se ele não tivesse enchido até a borda, daí o volume do recipiente seria maior que o volume do líquido, né? Mas como ele encheu até a borda, a gente considera aproximadamente, considerando que as paredes do recipiente é muito fina, né? Se tiver uma parede muito grossa, daí o volume do líquido é diferente do volume do sólido, né? Para determinar o volume inicial da água após a dilatação, é necessário somar o volume do recipiente. Vamos ver, vamos traduzir o que ele está dizendo ali. Então, vou colocar aqui, letra D. Ele está dizendo assim, ó. Para determinar o volume final da água, ou seja, a dilatação do líquido, né? O volume do líquido, que é o volume real, né? É necessário somar o volume do recipiente, mais o volume do quê? Mais o volume do que derramou, o volume aparente. É isso aí, é verdadeiro. Ele está explicando a fórmula lá, né, da dilatação real. Alguns livros colocam esse volume de dilatação delta VL, como no lugar de L colocar real. Só que fica complicado, porque fica muito índice ali, fica complicado na hora de substituir valores, dá uma confusão. Inclusive tem um exercício aqui, número 4, que a gente vai passar para esse nosso formato aqui, né, de variáveis. Com o aumento do volume do recipiente da água, temos o aumento da massa total do sistema? Não, apenas o volume varia. A massa não vai variar, ou seja, quando você começa a aquecer o material, não vai vir massa do nada, aparecer massa do nada ou desaparecer a massa, né? Se você pegar e somar todo o sistema, a massa continua a mesma. É claro que a massa do líquido que estava lá dentro, ela transbordou para fora, mas você vai considerar que aquela massa que transbordou é a mesma que estava lá dentro do líquido, né? Então, a massa não varia, né? É claro que você não vai ter variação de massa, né? Aqui no sistema, né? O sistema é conservado, né? A massa, então, a massa inicial, vamos colocar aqui, é igual à massa final. Tá? Não tem nenhuma massa entrando aqui, variação de massa entrando na fórmula, né? Beleza? Vamos para o número 2 agora. Vou apagar aqui. O recipiente de vidro, ele tem o coeficiente de dilatação do vidro, né? Sempre é volumétrico aqui, né? A gente considera. Então, vamos lá. Um recipiente de vidro. Vamos pegar aqui e considerar que o coeficiente de dilatação do vidro é igual... Deixa eu só deixar indicado aqui. Só que é assim. Coeficiente de dilatação do vidro. Já dá para colocar, traduzir para nossa linguagem aqui, para não dar confusão de índice. Daí na hora acaba trocando na equação. Então, coeficiente de dilatação do vidro, a gente está querendo dizer o quê? Que é o coeficiente de dilatação do recipiente. O vidro aqui é o recipiente. É extremamente importante fazer essa identificação. Claro que o recipiente aqui, eu já falei vidro e na logo de cara, identifica como recipiente, né? E vale 0,27 vezes 10 elevado a menos 4, né? Claro que é graus Celsius a menos 1, né? Sempre. Qualquer coeficiente.
O recipiente de vidro tinha um volume inicial V0. Quanto que era esse volume aqui? 300 centímetros cúbicos. Vamos deixar nessa unidade aqui. Talvez não precisa nem converter, né? Se ele quer o resultado assim, não vai precisar nem converter. O que mais? Está cheio, ó, de novo. Encheu até a borda. Então, está cheio de um líquido. Então, é o coeficiente de dilatação do líquido. Ele diz que é 2,77 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aqui, como nós estamos indicando o coeficiente de líquido, índice L, deixa o L assim, indicado, tá? O conjunto é aquecido até atingir uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Então, o nosso ΔT. Determine. O que ele quer saber? Letra A. Ele quer saber quanto que é a dilatação do recipiente. O que a gente vai fazer? É só aplicar a fórmula do recipiente. Vamos lá. Dilatação volumétrica do recipiente é o quê? Volumétrica do recipiente, deixa eu só derrubar aqui. Do recipiente é o coeficiente de dilatação do recipiente. Por isso que é importante, porque você pode aplicar a fórmula, né? E já ir direto lá naquele valor, né? Para não dar confusão. É o que? O volume inicial do recipiente vezes a variação da temperatura. É só fazer a continha. Eu não vou entrar em detalhes aqui na conta, mas o que vocês vão substituir? 0,27 vezes 10 elevado a menos 4. Qual que é o volume inicial? 300. É 300 mesmo? 300, né? Copiei certinho. Vezes 200. Pode fazer em notação científica se quiser. O resultado final vai ser que a variação do volume do recipiente vai ser 1,62 centímetros cúbicos. Ele não pediu para converter, então deixa aqui. Ele dilatou, então, 1,62 centímetros cúbicos o recipiente. Será que o líquido vai dilatar mais ou menos que o recipiente? O que vocês acham? Vamos lá, letra B. A dilatação do... Agora ele quer saber a dilatação real do líquido. É só colocar na fórmula do líquido. Variação de volume do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. Quanto que vale o coeficiente de dilatação do líquido? O exercício também dá. Ele dá do recipiente e agora do líquido. Quanto que é? 2,77 vezes 10 elevado a menos 4 vezes volume inicial. Também é 300. O líquido e o recipiente têm o mesmo volume inicial. Vezes 200. A temperatura também é sempre a mesma. Variação da temperatura. Se vocês multiplicarem aqui e fazerem a continha, vocês vão chegar a 16,62 centímetros cúbicos. Agora que o negócio vai ficar legal. Ele pergunta qual é a dilatação aparente do líquido. Vocês podem se questionar, mas professor, ele não deu o valor do coeficiente de dilatação aparente. Como que eu vou aplicar a fórmula da dilatação aparente? Não vai precisar. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, deixa eu até colocar. Letra C. Qual que é a dilatação aparente aqui? É só aplicar a fórmula, nós sabemos o quê? Deixa eu escrever em outra cor. Aqui. A variação do volume do líquido é a dilatação aparente mais a do recipiente, ou o recipiente mais aparente, tudo faz aqui. Nós temos o quê? Nós temos a dilatação do líquido, que nós calculamos lá, quanto que é? 16,62. Dilatação aparente, é o que nós queremos saber. Dilatação do recipiente, foi de quanto? 1,62. Eu posso passar esse 1,62 do outro lado subtraindo. Vai ficar o quê? Dilatação aparente é igual a 16,62 menos 1,62 é 15, né? Vai dar 15 centímetros cúbicos. Ele está perguntando, né? É a parte, esse 15 centímetros cúbicos é quanto que ele vai derramar do recipiente. Olha que coisa interessante. Geralmente vai acontecer isso. O recipiente vai dilatar bem menos que o líquido. O líquido aqui ele dilata aproximadamente 16 vezes mais. Um pouco menos que 16 vezes mais
que o recipiente. Vocês notam isso no dia a dia. Vocês conseguem ver a panela dilatando? Não, vocês veem a água da panela dilatando. É bem claro. Então é claro que você vai ver o quê? Ó, grande parte do... Essa aqui é a parte que você vê derramando lá do líquido. Beleza? Agora, letra D. O coeficiente de dilatação aparente do líquido. E agora? Quanto que é o coeficiente de dilatação aparente? Letra D. Ele quer saber quanto que é o coeficiente de dilatação aparente. Mas se nós temos a dilatação, o volume aparente, nós temos o volume inicial e temos a variação de temperatura, é só aplicar a fórmula da variação do volume aparente. Então vamos lá. Variação do volume, deixa eu abaixar aqui, volume aparente é o quê? É o coeficiente de dilatação aparente que nós queremos saber, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Variação do volume aparente, 15. É o coeficiente de dilatação que nós queremos saber. 300, né? Vezes 200. Passa esse 300, multiplica por 200, passa dividindo, vai dar que o coeficiente de dilatação aparente, vocês vão chegar num valor, se vocês quiserem deixar em notação científica, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aí, acabamos de calcular o coeficiente de dilatação aparente do líquido, que não é o mesmo que o do recipiente e do líquido, dilatação real do líquido. Tá? Agora vem essa pergunta. Refaço essa continha lá, pessoal. Parem o vídeo, paralisem, mandem mensagem se vocês persistirem com a dúvida. Agora vamos lá. A pergunta aqui é a seguinte do número 3. Isso aqui é importante. Em relação ao exercício anterior, qual é a razão do coeficiente de dilatação aparente ser diferente do coeficiente real do líquido? Os dois não são líquidos, eles não deveriam ter o mesmo coeficiente? É que assim, a explicação é a seguinte, que o coeficiente, vou colocar aí, coeficiente de dilatação aparente depende da dilatação do recipiente. Então, o coeficiente de dilatação... Então, assim, é claro que isso aqui é uma coisa óbvia, né? Essa dilatação aparente vai depender de quanto que o recipiente vai dilatar. Se o recipiente dilatar pouco e o líquido dilatar bastante, ele vai ter uma dilatação maior, né? O coeficiente de dilatação aparente vai ser maior. Ele vai vazar muito mais líquido. E se o recipiente dilatar bastante junto com o líquido, ele vai ter uma variação de volume aparente menor. Então é claro que ele tem uma relação direta. Mas existe um caso especial. E se o recipiente não dilatasse? Se você colocasse uma situação ideal lá que o recipiente não dilatasse, só o líquido que está lá dentro. Aí o coeficiente de dilatação do líquido seria igual ao aparente, né? Porque ele estaria dilatando junto com o recipiente, né? E não derramaria nada. Vamos ver... Número 4. O número 4 também é interessante. Vou resolver com vocês. O número 4 é o seguinte. Alguns tanques de combustível de automóveis são feitos de alumínio. Então vamos ver lá. Quanto que é o coeficiente de dilatação da alumínio? Ele está dando que o coeficiente de dilatação do alumínio... Vamos já colocar que esse coeficiente de dilatação aqui é do recipiente, porque ele está dizendo que é o recipiente, é o tanque, né? Então, já vamos traduzir aqui para a nossa fórmula. O coeficiente de dilatação do alumínio é o do recipiente, né? Em outras palavras, né? Então, é 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Já traduzimos aqui para poder substituir na fórmula. Admitindo que um tanque tem a capacidade total de... O tanque tem uma capacidade total de 60 litros. E que esteja completamente cheio de álcool. Ó, novamente completamente cheio lá. O volume inicial do líquido é igual praticamente o volume do tanque, né? Então, só que ele está dizendo aqui que o volume do álcool,
Olha, ele colocou A de álcool, daí pode confundir com aparento. No ano passado o pessoal confundiu. Então, esse aqui é do álcool, né? Do álcool. Aquele A ali na frente. Confunde com aparente. Então, é o volume aqui, na verdade, do líquido. Desculpa, é o coeficiente de dilatação do líquido. Então, que é álcool. 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Certo? Tá, responda as questões propostas. Se a temperatura ambiente subir 10 graus Celsius, a letra A está dizendo que a variação da temperatura aumentar 10 graus Celsius. A temperatura aumentar 10 graus Celsius. Qual será a quantidade de combustível que será derramada? Ele quer saber no fundo aqui o quê? Ele quer saber quanto que é a variação do volume aparente, ou a dilatação aparente. Se você identificar isso, você fecha o exercício. Aí, que nós temos de problema? Ele dá os coeficientes de dilatação. Só que dá o coeficiente de dilatação do recipiente e do líquido. Como que nós vamos calcular o coeficiente de dilatação aparente? Se você souber o coeficiente de dilatação aparente, é só substituir na fórmula do volume aparente e calcular. Então, como que nós vamos fazer isso? Por isso que eu disse, aí esse exercício dá aquela utilidade da fórmula lá da soma dos coeficientes. Nós sabemos o quê? Que o coeficiente de dilatação de um líquido é igual ao quê? É igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Por isso que eu já traduzi aqui para cada uma delas aqui. Agora o que nós fazemos? Vamos substituir os valores. Vou escrever em outra cor para não ficar muito monótono aqui. Delta L, gama L vai ser 1,1 vezes 10 elevado a, deixa eu vir para baixo, vezes 10 a menos 3, igual coeficiente de, o aparente que nós... O vídeo aqui, pessoal, não sei até onde que parou, mas vamos reforçar aqui. Eu vou considerar cada coeficiente aqui, vou somar os dois coeficientes aqui, o aparente mais o recipiente, vou usar essa fórmula do coeficiente aqui. O que eu fiz? Agora, para calcular o coeficiente de dilatação aparente, né? Vou fazer o quê? Vou pegar o coeficiente e subtrair com o coeficiente de dilatação do recipiente. Só que aqui um está 10 a menos 3 e outro está 10 a menos 5. Eu tenho que igualar os expoentes. O que eu vou fazer? Eu vou igualar os expoentes, vou deixar tudo 10 a menos 3, tá? Então vai ficar assim. O coeficiente de dilatação aparente é igual a 1 menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Menos, eu vou deixar menos 3 aqui que eu faço. Eu ando duas casas. Andando duas casas para frente, eu vou... Para a esquerda, eu vou somar 2 aqui em cima. Vai ficar menos 3, então vai ficar 0,072 vezes 10 elevado a menos 3. Para quem não entendeu, tem uma trabalhadinha lá no resultado. Treine um pouquinho de notação científica. Agora o que eu faço? Eu vou subtrair. Agora eu posso subtrair os números que estão aqui na frente, né? Vai ficar 1,1 menos 0,072, que vai dar 1,028. Aí, se a base e o expoente são iguais, eu repito a base e o expoente. Essa aqui é o valor da dilatação, do coeficiente de dilatação aparente, mas não é o resultado final. O que eu quero calcular aqui? Quero calcular o volume aparente, né? Deixa eu escrever em outra cor. Volume aparente. Então, a variação do volume aparente vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de dilatação aparente, que acabamos de calcular, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Eu vou deixar aí indicado para vocês, para a gente não perder muito tempo aqui. Também eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem lá, mas o que nós temos? Variação do volume aparente. Até na resolução ele colocou A, né? Confundo com o álcool, não tem nada a ver. O que nós temos aqui? 1,028 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, qual que é o volume inicial lá? O volume inicial ele tinha dado lá no começo lá que o tanque tinha um tamanho de 60 litros, né? E ele estava completamente cheio. Então coloca aqui, só se ele estiver totalmente cheio, né? Senão não dá para colocar esse valor como inicial aqui de volume. E a variação da temperatura é 10 graus Celsius, né? Aqui, né? Fazendo a continha aqui, multiplicação, o que nós temos? Nós vamos chegar num resultado de... eu não vou deixar em notação científica, vou deixar aqui indicado em litros o valor, vai ser 0,617 litros.
Então o que acontece? Quanto que ele vai vazar aqui? Ele vai vazar aproximadamente meio litro de combustível, né? De álcool, né? Se você deixar o tanque totalmente cheio, ele vai vazar meio litro. Ah, tudo bem, meio litro para alguns dizem, mas é muito pouco, né? Só que meio litro vazando de combustível aí pode estragar ali a parte em torno do tanque ou pode derramar isso para fora do carro, oferecendo risco, né? As pessoas que passam em volta, né? Então, é um pouco mais que meio litro aí de volume aparente, ou seja, que extravasou do combustível, tá? Então, muito cuidado na hora de abastecer, né? Faz vocês abastecerem ver se na hora de se dizer para a pessoa completar o tanque lá, ele não completar o tanque colocando até a boca mesmo, porque isso é perigoso, né? A quantidade que vemos derramar é dilatação total do líquido? Ele não faz mais essa pergunta? Não, né? A resposta é, como vocês já viram, é a dilatação aparente. Porque o que não derrama é o que dilatou junto com o tanque. Então você nem viu quanto que dilatou. O que vai aparecer mesmo é a que derramar, né? Dilatação aparente. Agora o número 5 e último exercício, a gente fechar aqui, ele sai um pouquinho do contexto aqui dessas fórmulas, desses cálculos de dilatação aparente, mas ele fala um pouquinho de dilatação anômala. O que nós vimos lá da dilatação anômala da água? Vamos ver. Esboça qualitativamente para um líquido cujo comportamento seja normal e para a água. Nós vimos que qualquer outro líquido, até postei lá na correção da tarefa, que para qualquer outro líquido, a dilatação é normal. À medida que eu aumento a temperatura, o volume também aumenta, né? Dilata. Só que para a água, o que acontece? De 0 a 4 graus Celsius, o lugar de quando eu estiver aumentando de 0 a 4 graus Celsius, o que vai acontecer? O lugar de aumentar o volume, como acontece nos outros líquidos, o volume vai cair. Então a gente só vai mostrar o gráfico como que vai ser essa relação. Eu vou esboçar aqui o gráfico, vou colocar aqui eu vou fazer aqui os eixos, vamos colocar aqui líquido normal aqui, que a gente diz que não é água, né? Qualquer líquido que não seja água, pessoal, pode ser álcool, pode ser qualquer outro, gasolina. Então o que nós temos aqui? Líquido normal. Ele vai ver o gráfico do volume, o que acontece com o volume em metros cúbicos e temperatura em graus Celsius, o que acontece à medida que aumenta a temperatura. Aí também nós vamos ver um gráfico da densidade. Isso aqui é interessante para a gente poder analisar lá algumas situações no cotidiano. Então densidade ele chama de D aqui, né? E agora aqui nós podemos separar e colocar agora um comportamento da água, né? Que tem dilatação anômala. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Volume, temperatura, é bom repetir aqui para a gente entender bem o que está acontecendo. Vai ficar meio torto esse gráfico, não tem problema. Aqui é a densidade, né, da água e a temperatura. Agora vamos fazer subdivisões aqui. Eu vou fazer subdivisões aqui em azul. Vamos pegar algumas temperaturas aqui que chamam atenção. Vamos pegar aqui a temperatura de... Eu vou prolongar aqui o eixo. Temperatura aqui de 4 graus Celsius. Daí é de 0 até 4, né? Daí aqui 8. E depois uma temperatura X lá, bem acima de 8. Ou um pouco acima de 8, tanto faz. Aqui é a mesma coisa, vale a pena repetir aqui. 4. Ficou bem torto, mas vocês vão entender aqui, né? X. 4, 8 e X. Agora vamos ver o que vai acontecer com o gráfico. Vamos pensar no líquido normal. O que vai acontecer aqui? É claro que esse aumento aqui a gente espera que seja linear. À medida que aumenta a temperatura, o volume aumenta linearmente. Mas na realidade não acontece bem isso. É um pouco uma curva, né? É um pouco achatado, né? Uma curva bem achatada. Então o que nós temos aqui? Quando eu tenho um aumento aqui deixa eu pegar bem certinho. Quando eu tenho um aumento de volume, eu tenho um volume inicial aqui. Vou considerar um líquido normal. Só que o líquido normal tem um volume inicial aqui. O que vai acontecer à medida que ele está em 0 graus? O que vai acontecer à medida que aumenta a temperatura? A temperatura aumenta e o volume também vai aumentando. Então aqui não é bem linear, né? Então ele está aumentando a temperatura, está aumentando o volume. Isso aqui está de acordo com a dilatação do corpo, né? Tá. Nós vemos que eu aumento o grau de agitação dos átomos ou moléculas, aumenta o volume.
Agora, o que acontece com a densidade? Se o volume aumenta, a massa é constante, o que acontece com a densidade? A densidade cai, é ao contrário, né? Ele ocupa mais espaço e diminui a densidade. Então, o que acontece com o gráfico da densidade? Se o corpo que tinha uma densidade zero, que a gente chama aqui a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? A densidade vai cair. Vai ser mais ou menos assim o gráfico. Só estou fazendo um esboço. Agora vamos ver a água, o que está acontecendo. A água, ele vai ter vamos dizer que a água tem um volume inicial V0. O que vai acontecer de 0 até 4 graus Celsius? O que acontece com a água? À medida que aumenta a temperatura. Aí o que acontece o legal é que o volume vai começar a cair. Só que isso aqui só acontece devido à dilatação, vamos colocar aqui, dilatação anômala. Depois de 4 graus Celsius, a água vai voltar a ter um comportamento como qualquer outro líquido. Ela começa a aumentar. Ela vai fazer a curva aqui e depois aumenta. Entendido? Então essa parte aqui de 0 até 4 graus Celsius é que vai ser a anômala aqui da água. Ele vai cair o volume. E olha o que acontece com a densidade. A densidade deveria cair, né, sempre, mas na água não. Vamos pegar aqui uma densidade 0. O que vai acontecer? A densidade vai aumentar de 0 até 4 graus. E depois ela vai comportar como se fosse outro líquido lá. Vai cair. Aqui é a dilatação, também devido à dilatação anômala. Olha que coisa interessante. Se o volume cai, a densidade aumenta. Então isso também justifica o fato porque que quando você tem uma pedra de gelo lá que dá de 0 a 4 graus, lá, ela flutua na água. É justamente por esse aumento, essa diminuição da densidade aqui, né? Aumento da densidade e diminuição do volume. Daí também a explicação porque os lagos congelam também na superfície, né? Não congelam de baixo para cima e de cima para baixo, né? Sim, de cima para baixo. Porque nessa faixa aqui, quando ele chega a 0 graus, a densidade cai, vai caindo. A densidade vai caindo, então, devido ao aumento do volume. Então, quando chega a 0 graus, quando começa a congelar, a densidade baixa o mínimo possível. Então, ela fica flutuando. Então, não congela de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Interessante também, né? Beleza, pessoal? Então, eu recomendo que vocês leiam também bem detalhadamente essa página. E agora, as atividades do dia. Vocês vão resolver para mim as seguintes atividades. Vocês vão resolver lá a hora de estudo. Vocês vão resolver a atividade número. Vamos ver aqui. Para fechar essa parte aqui, né? Conteúdo. Tarefa do dia. Tarefa, então, resolver. Vocês vão resolver o exercício 32. Da hora de estudo, que é um exercício de somatória, 33, que ele vai falar sobre a parte do tanque lá, o que vai acontecer. Aqui ele vai contar a dilatação aparente, se eu não me engano. 35 é o exercício da UEPG, que vai falar também de dilatação de líquidos, o que acontece com a garrafa, dilatação anômala. E o 36 é um exercício parecido com o que a gente fez lá do tanque, da dilatação volumétrica, do líquido, da aparente e do recipiente. Vai fazer separadamente aqui e vai calcular. Tudo isso aqui está contido na página 34 e 35. 34 e 35. Tá? Não esqueça de tirar foto das atividades que a gente resolveu em sala, para mostrar que vocês assistiram o vídeo. E resolver esses exercícios até 18 horas, pessoal. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar mensagem, beleza? Um abraço e bom estudo para vocês.